Gente, chegamos ao terceiro episódio da segunda temporada do Conversas que Convertem. E hoje, além da gente falar de automação, que vocês já sabem, é um tema que está super em alta, a gente vai contar com um outro tema que está super em alta. A gente vai falar de dinheiro, finanças, investimento. Esse tema que já vem há bastante tempo e ele nunca sai da moda. Brincadeiras à parte, eu não vou apresentar o meu convidado, que eu vou deixar ele se apresentar, mas eu sou Jéssica, CEO da Plug Lead. Para quem não conhece a Plug, somos uma plataforma SaaS de recorrência que faz automatizações de conversas via redes sociais, especificamente via WhatsApp, e a nossa intenção principal é ajudar infoprodutores, creators, agências de marketing, automação, empresas que utilizam e-commerces para vender e até as empresas físicas a venderem mais, a converterem os negócios através de conversas com os seus contatos, com quem está comprando os seus produtos. E hoje a gente está muito feliz por receber aqui um convidado super especial desse segmento super especial, e eu diria que ele ainda é mais especial porque ele é cliente Plug Lead. Então, obviamente, a gente vai falar de finanças, a gente vai falar de investimento aqui, mas a gente vai falar um pouquinho também sobre tecnologia, sobre automatização e sobre como tudo isso pode, obviamente, trazer principalmente, né, saving dentro do negócio, eficiência, produtividade. Matheus, seja muito bem-vindo, e para começar eu quero te dar as boas-vindas e já pedir para que tu te apresente e apresente também a Musa Capital para quem está nos escutando. Tá bom, então vamos lá. Primeiramente, Jéssica, obrigado aí pelo convite, né, e da Pluglead por nos convidar aí como clientes a fazer parte dessa conversa. Então, eu sou o Matheus Rocha, eu sou um dos sócios aqui da Musa Capital. Nós atuamos como uma consultoria de investimentos. A gente fica localizado em Porto Alegre, mas hoje, né, graças à internet e à automações, as ferramentas que a gente tem aí, a gente consegue atender clientes no Brasil inteiro. E o nosso grande objetivo aqui é ser uma empresa de planejamento financeiro completo, independente, e que a gente consiga ajudar os nossos clientes a alcançar os seus objetivos financeiros. Então, a gente busca muito por ter uma relação bem próxima com os nossos clientes, entender a realidade de cada um e aí montar planejamentos, carteiras de investimentos que façam sentido para os objetivos dele. Então, falando um pouquinho da Musa Capital, né, para a gente poder começar essa conversa. Bom demais. Quando né, tu deu essa introdução, isso é muito bom, tu já falou muito desse, principalmente, né, romper barreiras que a internet, que a tecnologia nos traz, isso acaba sendo um grande facilitador. Quando a gente fala também de vida financeira, a gente sabe que cada vez mais a gente vê esse planejamento financeiro, e o planejamento por si só, ele foi em algum momento, né, algo muito presente nas empresas. Então as empresas, elas acabam tendo já alguns rituais de planejamentos, né? Esses planejamentos, eles acabam sendo em algum momento de metas, objetivos, e aí acaba entrando lá o planejamento financeiro da empresa. A gente começa a ver depois, principalmente se a gente for olhar na história, né, a introdução do planejamento familiar. Então, vou fazer aqui uma brincadeira, mas talvez não tão brincadeira, quando as pessoas casam, né? Elas falam, poxa, eu vou ter que agora aqui começar a organizar as coisas, vou planejar. E aí, tudo isso para dizer que as pessoas têm, pelo menos é uma percepção até mesmo pessoal aqui, com cada vez menos idade, já começado a se organizar financeiramente, investido, indo atrás de conhecimento. Dito isso, eu quero te fazer uma pergunta hoje sobre né, o perfil de cliente da Musa. Então, a gente falou um pouquinho sobre empresa, sobre esse passado, poxa, que as pessoas ali nos 30, 40 anos começavam a olhar para esse planejamento. Hoje a gente tem um perfil um pouco mais jovem. Quando a gente está falando da Musa, quem é o perfil de cliente de vocês hoje? Então, hoje a grande maioria dos nossos clientes são pessoas físicas, né? A gente também atende empresas, mas a grande maioria são pessoas físicas. Normalmente aí numa faixa entre 35 a 45, 50 anos, né? Então é um momento de vida onde realmente as pessoas começam a pensar mais na questão financeira e às vezes também já estão no momento de carreira, etc., que começa a talvez conseguir sobrar um pouquinho mais no final do mês para começar a investir, a ter um planejamento financeiro, né? Então esse é o principal perfil.
Mas o legal é que a gente, normalmente, a porta de entrada é através de alguma pessoa nessa faixa etária, e aí depois a gente, às vezes, consegue evoluir para atender aquela família como um todo, né? Então, a gente sempre busca conseguir fazer esse 360 de atender a família como um todo, entender como que cada um compõe a renda daquela família, os objetivos financeiros de cada um, né? E aí a gente ir estendendo essa nossa atuação. E é legal falar sobre isso, porque quando a gente pensa em planejamento financeiro ou investimentos, né, a gente sempre fala que tem aquela fórmula dos juros compostos, que é a fórmula que faz a gente conseguir juntar dinheiro e acumular patrimônio ao longo do tempo. E na fórmula dos juros compostos, o tempo ele é o principal fator. Então, quando a gente começa antes, né, a gente tem aquele tempo potencializando o nosso resultado. Então, quanto mais cedo as pessoas despertam para isso, ou começam a investir, ou pensar em planejamento financeiro, melhor e mais rápido elas vão ter resultados lá na frente, né? Não, excelente. Acho que tu trouxe aqui algumas coisas que conectam algo que quero te perguntar agora. Tu mencionou muito do planejamento 360, né, desse olhar do todo. Tu disse, poxa, a gente tem um cliente que ele acaba sendo a porta de entrada. Eu vou te dizer que eu tô nessa faixa etária e aí eu começo a ver muitas vezes, né, vários amigos, familiares que já têm uma estrutura, por exemplo, de filhos, falando, poxa, como eu vou educar o meu filho? Como que a gente necessariamente já vai começar a criar uma educação nessa criança, nesse jovem, a fazer ali um saving, a fazer um investimento composto? E aí, onde eu quero chegar com tudo isso? Como é hoje o processo de educação de vocês e até mesmo a estratégia de aquisição, né, de contatos. A gente sabe, por exemplo, que dentro de uma estratégia de marketing, de relacionamento, de captura de contatos, mas de construção de futura base de clientes, vocês têm um objetivo de captura nessa faixa específica ali, que já está um pouco mais madura, que já tem um saving específico, mas que isso também leva um tempo e até, de fato, a pessoa tomar uma decisão de investimento, às vezes ela vai estudando. Eu acho que de vários segmentos da vida, talvez esse seja o que a gente mais estude, porque é complexo de entender. É o Sim. dinheiro da gente, né, que a gente está colocando ali. Então, dito isso, hoje, como que é o processo de vocês, falando desse 360, falando de fato dessa diversidade de idades, desse tempo que leva tanto para rentabilizar, né, quanto das diferentes estratégias, seja lá elas idade, familiares, mas qual é a principal estratégia de educação de vocês? Seja de quem já está dentro de casa como cliente, ou até nesse futuro cliente aí que vocês podem vir a desenvolver? Tá, vou tentar dividir aqui um pouquinho em duas partes. Hoje, para quem já está na nossa base, né, ou é nosso cliente, o que a gente busca fazer para estar sempre tendo essa educação aí financeira e fazer a pessoa despertar para isso, né? A gente costuma fazer umas lives mensais fechadas para os clientes todos os meses, né? Então, onde a gente sempre leva um assunto de investimento e mais um assunto de educação financeira para tentar todos os meses ir despertando alguma coisa nova nos nossos clientes, né? E ter essa proximidade. E quando a gente fala de aquisição de clientes, né? E como que a gente busca novos contatos, novos leads, etc. Hoje a gente atua basicamente de duas formas, né? Então, no offline, digamos assim, que seria através de indicações, de recomendações e do nosso networking, mas obviamente que o nosso foco hoje também é muito grande na parte online, né? Então, como que a gente capta clientes e novos potenciais clientes através da internet. E hoje a gente utiliza bastante as redes sociais para isso. O nosso foco hoje principal de captação de clientes ele está através da criação de conteúdo no YouTube. Então a gente faz bastante, a gente tem no canal do YouTube a gente faz 3 vídeos por semana. E aí a gente fala sobre, tenta despertar, né, sobre esses temas que tu comentou. Tenta levar algum assunto de educação financeira ou algum assunto de investimento nesses 3 vídeos que a gente tem por semana. E aí, através das pessoas que despertam interesse nos vídeos, a gente tenta, né, captar através de um formulário o contato e aí sim começar a atuar em cima daquele prospect, né, daquele potencial cliente até que ele se torne um cliente.
E normalmente esse nosso processo de conversão, digamos assim, do prospect, né, ou do lead num cliente, ele às vezes ele pode ser um pouco mais rápido, quer dizer, em 1, 2 reuniões, onde a gente vai levar aí 7 a 10 dias, eventualmente, num processo de análise do cliente, de apresentação de proposta até fechar, e eventualmente é mais longo, 1 mês, 2 meses, porque como tu falou, a gente precisa conseguir construir uma certa reputação, passar confiança, autoridade para a pessoa que está do outro lado, para que a gente consiga fechar, né? Ainda mais tratando de dinheiro, de patrimônio. Então, a gente precisa conseguir transparecer essa confiança e mostrar a realidade do porquê que vai ser bom, né? O porquê que ele deveria nos contratar. Então, misturei um pouco aqui as respostas, mas não sei se cheguei mais ou menos onde tu queria. Não, excelente. É muito. Acho que quando a gente fala em educação, e especificamente como a gente vê, né, as redes sociais elas foram se diversificando. Hoje a gente tem uma variedade de canais que podem ser acessados, diferentes formatos também. Então, obviamente, quando a gente fala, por exemplo, do e-mail, quando a gente fala do texto escrito via blog, eles não são formatos que morreram, bem pelo contrário, eles seguem ali, mas é muito legal te escutar falando, por exemplo, do YouTube, o formato de vídeos, né? Além do YouTube, os vídeos eles estão presentes em outras redes sociais, e a gente começa a ver de fato. Para muito além de, poxa, iniciativas, de fato, esses canais e esses formatos sendo formatos geradores de contatos e de conversão em negócios, de fato, para as empresas. E aí é muito legal te escutar, porque a primeira resposta que tu trouxe era sobre a gente usa isso para trazer o cliente e a gente entende que ele viu o valor naquilo. E se ele viu o valor antes de comprar, é nosso papel como empresa seguir entregando esse valor ao longo da jornada dele. E eu acho que essa é uma coisa muito legal para quem está nos escutando, porque né, no cenário do perfil do cliente hoje em dia, quando a gente está falando de uma estratégia de cliente, a gente precisa muito olhar com essa visão de marketing, vendas e pós-vendas. A gente já passou dessa fase, né, em que eu vou lá, faço meu marketing, eu vou lá, faço a minha venda, beleza, adquiri cliente, vou adquirir outro, mas eu preciso seguir entregando e aportando valor a esse cliente que está dentro de casa. Então, foi muito legal também mencionar essas lives específicas, esses grupos fechados, né, que trazem essa questão também de, poxa, um cliente teu pode entrar lá, acessar o YouTube de vocês e seguir consumindo conteúdo, mas ele tem ali um sentimento de personalização. Poxa, agora que eu virei cliente, eu tenho um acesso específico com um conteúdo direcionado. Então, isso é muito bacana. E quando a gente fala, fazendo um parênteses aqui, em automação, né? Muitas vezes a automação ela gera de primeiro momento um susto, que é, poxa, como que a gente vai automatizar, né? Conversas via redes sociais, conversas via WhatsApp. E aí uma coisa que eu sempre bato na tecla e converso muito com os nossos clientes aqui na Plug é o seguinte: toda a estratégia que está por trás, né, de como a gente vai segmentar os nossos contatos, dos conteúdos que a gente vai definir, enviar, da frequência. Poxa, tu mencionou, vocês produzem 3 conteúdos na semana. Essa é uma frequência super alta. Isso toma um super tempo. Tudo isso é definido por humanos que estão ali. E a automação, ela só é um caminho facilitador na hora da gente fazer uma execução e que vai trazer produtividade, eficiência para algo que de fato é super repetitivo, né? Que seria de fato ali fazer aquela operação 1 mais 1, 2, 1 mais 1, 2. Mas a estratégia, o pensar, enfim, que é o que de fato vai virar a chavinha, eu acho que talvez parecido a um investimento, né? Vai ser feito por alguém que está ali de fato atrás pensando. Tu falou assim, olha, a gente faz essa estratégia aqui, então, né, produzimos o conteúdo, capturamos o contato, fazemos essa estratégia de personalização depois, entregando o conteúdo, mas nos conta um pouquinho do que der para contar, tá? Como que é a estratégia de monetização da Musa hoje? E mais ou menos traduzindo da seguinte forma, imaginemos que
as pessoas que estão nos escutando aqui estão mais ou menos nessa faixa etária, né? Creators estruturados e tudo mais, estão pensando em investir. Como que funciona o processo? Então, tu mencionou, poxa, a gente capturou lá, a gente tem processos, né? Vamos colocar aqui de vendas que duram 7 dias, outros que duram um pouquinho mais, a depender dessa construção. Mas hoje, quais são os principais serviços, de fato, e acompanhamentos ao longo dessa jornada que a Musa oferece para o cliente que venha contratar o serviço de vocês? Enfim, quais são os custos e benefícios? Vamos colocar investimentos e benefícios aqui. Tá bom. Então, só para fechar esse processo, então, quando a gente faz uma captura, seja, né, de um lead que vem da internet, etc., a gente utiliza, né, a automação, que depois a gente pode explorar um pouco mais. Aí a gente tem um SDR, digamos assim, né, uma pessoa que faz um certo filtro dos leads, etc., e envia para os consultores para que a gente faça, que a gente marque uma primeira reunião para entender o perfil daquela pessoa e depois consiga, se fizer sentido, avançar para uma proposta, né? E dentro dos serviços que a gente presta na Musa, hoje a gente tem uma gama aí grande, né? Quando a gente pensa de planejamento financeiro 360, que é a metodologia que a gente trabalha. O nosso principal foco hoje ele está na consultoria de investimentos, que é onde a gente ajuda efetivamente as pessoas a investir, a fazer uma gestão dos seus recursos, mas a gente também atua em outras áreas, na parte de consultoria específica para previdência privada, planejamento de aposentadoria, ou na parte de gestão de riscos e seguros, planejamento sucessório. Então, tem diversas atividades. O nosso foco principal é na consultoria de investimentos, tá? E qual que é o nosso grande diferencial quando a gente pensa na consultoria de investimentos e no mercado financeiro, né? E aí, só voltando aqui algumas casas para a gente conseguir entender. Quando a gente pensa hoje no mercado financeiro, tem basicamente 3 profissionais que podem ajudar as pessoas a investir. Então, seria o mais tradicional, o gerente bancário, né, que é uma estrutura mais antiga, mais tradicional. Depois a gente teve a evolução para o assessor de investimentos, que é aquele profissional que é vinculado a uma corretora. Então, da corretora X, da corretora Y, ele é um profissional vinculado e precisa defender aquela corretora. E aí depois tem a figura do consultor de investimentos, que é aonde a gente atua. E qual que é a grande diferença? Que o consultor ele pode atuar no modelo, ele precisa atuar no modelo independente. Então, a gente não é vinculado a nenhuma instituição, a gente não precisa vender produtos de nenhuma instituição, não precisa defender a bandeira de nenhuma instituição. E o nosso foco, o nosso papel aqui é sempre defender e levar o que é melhor para o nosso cliente. Então, como que a gente é remunerado, né? Que foi um pouco do que tu perguntou. Hoje, no modelo bancário e no modelo de assessoria, os profissionais eles são comissionados com base nos produtos financeiros que eles vendem para os clientes. Então, provavelmente tu já teve alguma situação assim, ou já ouviu de alguém que foi no banco e o gerente tentou vender algum produto, alguma coisa casada, alguma coisa que ele não queria, um título de capitalização, etc. No modelo de assessoria também é assim, os profissionais precisam vender os produtos financeiros para ser remunerados. E na Musa, como a gente trabalha de forma independente, a gente não pode receber, pelas regras da CVM, né, que é quem regula o mercado financeiro, a gente não pode receber nenhum tipo de comissionamento das instituições financeiras por recomendar investimentos. Então, a gente consegue cortar o conflito de interesse daquele que existe no modelo bancário de assessoria, que precisa vender produtos para os clientes, e a gente consegue trabalhar num modelo de fee-based, que a gente chama, que é basicamente uma taxa de administração, um percentual que a gente cobra fixo sobre aquela carteira, sobre aquele patrimônio que a gente está fazendo a gestão. Dessa forma, a gente consegue ter um alinhamento de interesse com os nossos clientes. Se a gente ajudar ele a sair de um patrimônio A, né, para um patrimônio B, a gente vai ser melhor remunerado com o passar do tempo. No modelo bancário, no de assessoria, não, porque o gerente, por exemplo, ele é remunerado quando ele te vende um produto. Depois que ele te vende, aquilo está na tua carteira, ele nem te dá mais atenção, né? Então, aqui não, a gente precisa manter o nosso cliente satisfeito, o patrimônio dele crescendo e atingindo os objetivos financeiros dele para que ele queira continuar a ser o nosso cliente. Então, assim que a gente é remunerado hoje. Basicamente, através de uma taxa de administração, um percentual fixo que a gente cobra
sobre aquela carteira do cliente que a gente está fazendo a gestão. E todo o comissionamento, todas as taxas que seriam enviadas para o gerente ou para o assessor financeiro, isso volta para o nosso cliente como um cashback. A gente não recebe nada de comissionamento e as instituições devolvem isso para o cliente. É um modelo razoavelmente novo no Brasil, ele ainda não existia alguns anos atrás. Esse modelo de consultoria independente, ele já é bem conhecido nos Estados Unidos e na Europa, e aos poucos está começando a crescer aqui no Brasil. A gente preferiu desde o início já estar nessa linha aí. Bom demais. E aí, vou fazer um casamento dessa pergunta com aquilo que tu mencionou na última, quando a gente começou essa. Quando a gente faz uma revisão, vamos colocar assim, do processo das interações da Musa, né? Tanto de gerar o cliente se relacionar, a gente pode, e aí eu já vou engatar aqui, a gente vai botar o pezinho em tech, o pezinho em automação. A gente tem uma base muito bem estruturada, né? De entregar sem custo nenhum educação ao mercado por canais, né? Que também são de acesso hoje gratuitos a todos. Então, tu super mencionou o YouTube. Obviamente, vocês utilizam muito inteligência de mercado, formulários, enfim. Acredito que o time interno também, para entender quem está muito mais perto da maturidade, do momento de compra. Aí vocês já entendem que é o momento de colocar uma interação humana, então é uma baita estratégia, né? Com um pré-vendedor, então um SDR ali. E aí tu mencionou esse processo, principalmente trazendo os serviços e o suporte de vocês com a consultoria. Depois do pré-vendedor, ele fazendo as validações, o consultor que vai fazer essa gestão do cliente, ele já entra? Esse que vai ficar ou tem alguma outra interação humana no meio da jogada? Tá, então como que é o processo, tá? Tanto nos nossos vídeos do YouTube, ou no nosso site, ou em algumas coisas via blog ou Instagram, sempre algum conteúdo, a gente disponibiliza um link, né, que vai para a nossa página da consultoria. Nessa página de consultoria, a gente tem um formulário onde esse prospect ele se cadastra. A gente normalmente pede ali nome, e-mail e telefone. E quando ele se cadastra, nesse momento ele vira um lead para a gente. Então, ele cai no nosso CRM e do nosso CRM, ele é integrado, né, com o Plug Lead. Automaticamente, quando a pessoa se cadastra e preenche o formulário, ela já é contatada pelo nosso WhatsApp, na automação. Então, a nossa automação já contata aquela pessoa diretamente e na automação é onde a gente faz esse filtro inicial. O que ela vai fazer? Ela abriu a conversa com aquela pessoa, ela vai tentar entender qual que é o teu interesse em nos contatar? É falar sobre investimentos? É falar sobre previdência? Sobre seguros? Dependendo de cada uma dessas respostas, né, a nossa automação vai levar uma outra informação para ela. Então, se ela falar que ela quer investimentos, a gente vai tentar entender qual que é a faixa de patrimônio que aquela pessoa está, quanto que ela consegue investir mensalmente. Então, toda essas perguntas iniciais, né, esse aquecimento do lead, digamos assim, a gente faz pela automação. E aí a nossa automação vai enviar mais algumas informações sobre o serviço e vai dizer, beleza, entendi o teu perfil, consegui entender o teu perfil, agora vou te passar para algum dos nossos consultores, né? E aí no caso vai ser o SDR. Aí o SDR ainda faz mais alguns filtros para confirmar aqueles dados daquela pessoa, confirmar que aquele perfil ali é real, é válido, e aí vai fazer e vai marcar uma reunião inicial com esse lead para apresentar a Musa e aprofundar os serviços, né? E aí normalmente vai para o consultor, que é quem vai ser a pessoa técnica que vai atender aquele cliente, depois que a pessoa já passou do SDR na primeira reunião, onde nessa primeira reunião a gente já fez uma apresentação de uma proposta, já apresentou a empresa, vai para o consultor normalmente fazer o fechamento desse lead e já iniciar o trabalho, né? Então é um processo bem integrado, assim. Se a nossa automação não conseguisse, né, captar alguma informação, não chegaria tudo no SDR, depois não chegaria tudo no consultor. Então é um processo bem integrado que a gente conseguiu fazer funcionar muito bem aí com o Plug Lead, principalmente desde a integração do nosso CRM com o Plug Lead e esse processo aí de SDR, né? Então a gente conseguiu integrar isso bem
em poucos meses, até posso dizer, a gente não tem tanto tempo e rapidamente a gente conseguiu fazer funcionar super bem, então até agora tá funcionando bem junto aí com o Pluglead. E esse é um exemplo super legal, especificamente também no sentido de que a integração, ela salva tempo, porque tu está conversando com um lead, né, um contato mais maduro, então tu sabe realmente qual é o interesse daquela pessoa, ou, por exemplo, tu pode colocar ali perguntas de faixa etária, tu tem interesse em fazer investimento agora nesse momento? Sim ou não? Estou aqui supondo um cenário, e aí tu pode trabalhar, né? Descartar, às vezes, um contato naquele momento e colocar ele numa trilha, por exemplo, de engajamento e de amadurecimento para uma abordagem futura. E tu pode também trabalhar uma assertividade de contato, que eu acho que esse exemplo que tu trouxe, Matheus, foi perfeito. A partir do momento que tu valida que sim, tens ali um potencial, né, de trabalhar um investimento dentro das 3, 4 atuações que vocês têm, e tu sabe o que esse teu contato está buscando, a partir do momento que o teu pré-vendedor vai fazer uma abordagem, o diagnóstico, né, de uma qualificação, ele é diferente para cada um dos 4, 5 serviços que vocês oferecem. Então, essa pessoa já vai chegar num pitch, né, numa conversa, em perguntas muito mais, obviamente, alinhadas àquilo que, de fato, aquele contato está buscando naquele momento. Não que em algum momento, obviamente, não vai poder fazer uma validação ali do todo, mas geralmente a quebra, o engajamento inicial, ele se dá quando, Sim. poxa, quem está nos escutando do outro lado fala assim, pô, como que essa pessoa sabe tanto? Eu até queria só complementar aqui nessa parte, que é legal a gente mencionar, que quando a gente iniciou a estruturar a automação e tudo mais, o custo-benefício, né, foi muito interessante para a gente, e até no momento que a gente começou, a gente ainda nem tinha incluído um SDR por questão de orçamento, porque a gente ainda não tinha essa pessoa na equipe, e a gente utilizou apenas a automação para fazer 100% do trabalho de SDR. E aí, à medida que a gente foi tendo um volume maior de leads e conseguiu estruturar melhor o procedimento, o processo comercial, a gente incluiu mais um SDR, né? Mas a nossa decisão lá no início foi de seguir, né, com o Plug Lead, etc., porque a gente entendeu que, além de ele acelerar esse nosso processo, ele ia conseguir praticamente substituir esse SDR inicial, né? Então, inicialmente foi muito bom para a gente, porque quase que a gente teve uma redução de custo, digamos assim, ao invés de precisar de mais uma pessoa ou mais alguém na equipe, a gente conseguiu automatizar esse processo. Claro, depois a gente viu que dava para aperfeiçoar um pouco mais, mas foi muito importante nesse processo de contratação, né, e de estruturação do processo comercial. Até com a automação funcionando, que a gente entendeu que dava para ter mais uma pessoa e estruturar melhor o processo, né? Então, e tenho certeza que a gente ainda tem bastante, com certeza tem muita coisa para melhorar ainda nesse processo. Bom demais, tu mencionou também que vocês hoje utilizam o CRM, né? Basicamente, para quem está nos escutando e porventura ainda não trabalhou com CRM, então uma plataforma que faz também, hoje dentro da Plug, a gente faz a gestão, né, dos contatos ali, dos relacionamentos que a gente vai realizar com esses contatos nas conversas via redes sociais, especificamente o WhatsApp, mas o CRM ele nos permite de maneira muito mais macro ter todo o nosso processo, principalmente, né, de pré-vendas e vendas registrado ali. E aí tu mencionou que vocês utilizam o CRM. Hoje a gente aqui na Plug tem mais de 40 integrações com diferentes plataformas. Boa parte dessas integrações elas são com CRMs, porque eles nos permitem, né, tanto trocar contatos com essas integrações, quanto um grande diferencial é justamente perceber eventos. Então, eventos de, às vezes, converteu lá numa landing page, por exemplo, num formulário do CRM, a gente já consegue mandar um WhatsApp por aqui, às vezes tem uma trilha de e-mail acontecendo lá pelo CRM, a gente consegue disparar um WhatsApp no meio dessa jornada para potencializar o engajamento, às vezes para converter uma venda, né, por exemplo, num cenário de e-commerce muito mais rápido, mas o que eu queria te perguntar, porque foi super interessante tu mencionar, tu disse, poxa, a gente passou
a fazer automação num primeiro momento, né? Para fazer um saving e trabalhar de maneira muito objetiva, com os recursos que a gente tinha de equipe no momento e buscando trabalhar nos melhores clientes, depois segmentando os melhores clientes, vocês viram que vocês ainda tinham um potencial e teve recurso aí para colocar uma pessoa, e aí tu mencionou integração e automaticamente CRM. Então, se tu puder, Matheus, tem como tu dividir conosco qual que é o CRM que tu utiliza hoje? Enfim, como que se deu esse processo de integração aí de vocês? Sim, a gente utiliza o Active Campaign, né? Então a gente recebe os leads dos formulários no Active Campaign e a gente tem uma automação desenhada lá, bem nessa linha do que tu falou, onde a gente já dispara alguns e-mails para esse lead quando ele entra no funil, mas logo em seguida ele é contatado pela nossa automação do WhatsApp. Então, dentro do nosso CRM que tem essa automação, o Plug Lead está lá como, né, esse passo aí muito importante, onde ele faz o contato automaticamente do cliente. E aí o processo de integração, quando a gente, né, contratou a ferramenta, etc., eu fui desenvolvendo ali sozinho, né, fui lendo, fui vendo os vídeos que tem dentro da plataforma mesmo do Plug Lead e consegui fazer a integração sozinho ali, né, facilmente. Talvez eu tenha tido algum contato com o suporte, mas fui atendido rapidamente também e consegui fazer a integração. E aí vem funcionando super bem, né? O nosso lead entra lá hoje e automaticamente ele já cai no WhatsApp. Antes, quando a gente começou, a pessoa se cadastrava, estava no CRM, a gente precisava que alguém pegasse lá o celular, colocasse o contato da pessoa e chamasse ela. Então, a gente ganhou muito tempo e ainda assim tá tendo melhores resultados aí. E tu praticamente um desenvolvedor, né, Matheus, fazendo integrações aqui entre plataformas. Tô brincando aqui, enfim, só para a gente descontrair. Eu tive que, como a gente estava meio que desenvolvendo do zero esse processo comercial, não tinha muita saída, né? Quando a gente ainda está, né, uma empresa razoavelmente nova e com uma estrutura não tão grande, a gente precisa ir atrás, né? Mas deu certo. Com a integração das ferramentas ali funcionou super bem. Muito bom. Não, nesse processo, te escutando aqui, enfim, e trocando, eu faço uma reflexão que é a seguinte: se alguém está pensando em abrir uma consultoria de investimentos hoje e escuta esse podcast, essa nossa troca aqui, já consegue ter um beabá bastante interessante, e especificamente sobre o processo de educação para geração de contatos, o processo de marketing e vendas aí, porque tu nos contou coisas bastante interessantes e deu hacks de fato muito positivos. A gente tem, quando a gente fala dos nossos ouvintes aqui, e até dividindo contigo e com quem nos escuta, hoje, 80% da base de clientes da PlugLead são creators, infoprodutores. A gente tem, obviamente, depois ali uma parcela de estabelecimentos físicos. Então, a gente sabe, né, que os estabelecimentos físicos entendem muito que, apesar de eu ter uma loja, eu preciso me posicionar no digital, seja para vender no digital ou utilizar o digital para chamar as empresas para o meu, né, local físico, para engajar esse cliente, para que ele volte em outro momento. E como eu tinha mencionado em algum momento aqui da nossa troca, a gente tem principalmente muitas agências de marketing e muitas agências de automação, que vêm sendo muito parecidas, inclusive, as agências de automação, os consultores de automação, com os consultores financeiros. Então, de médias a grandes empresas, contratando consultores de automação para estruturarem os seus processos, do marketing ao pós-vendas, para trazer realmente eficiência, produtividade, enfim, seja no processo do back-office, seja, enfim, para poder vender mais, para poder se relacionar com seus clientes. E aí, para a gente poder fechar, já que tu nos deu um hack aqui, basicamente um passo a passo de como foi essa estruturação, a gente tem dentro desses segmentos que eu mencionei contigo, Matheus, clientes em diferentes etapas. Então, a gente tem agências, infoprodutores
já mais maduros, super bem estruturados, que têm os seus lançamentos, que têm os seus produtos de recorrência, mas a gente tem também vários ouvintes que estão começando agora. E eu quero fazer uma mescla aqui, que é o seguinte: quando a gente fala desse empreendedor que está começando a fazer o seu saving ali, né, na vida empreendedora, na vida pessoal, e quer fazer os seus primeiros investimentos. Ele está ali na dúvida, invisto no negócio, já coloco um dinheirinho ali no investimento da vida PF, faço o quê? Nesse momento, eu não sei se tu vende teu peixe, como a coisa vai acontecer, eu te coloquei aqui numa berlinda. Mas Tá bom. isso, para fechar, que recomendação tu tens para essas pessoas? Tá bom. Então, o que que a gente pensa sobre isso, né? A primeira coisa que quando a gente está pensando num planejamento financeiro de uma pessoa física ou de uma empresa, é que o nosso primeiro passo é ter a nossa reserva de emergência, digamos assim, a nossa reserva de emergência constituída, né? E a gente normalmente recomenda que seja entre 6 a 12 meses dos teus custos fixos mensais que tu constitua em uma reserva de emergência, que vai ser aquele investimento inicial onde tu vai ter liquidez e te dar uma tranquilidade caso tu tenha problemas daqui para frente, né? Normalmente, empreendedores, a gente recomenda que vá mais na linha de pelo menos 12 meses aí dos seus gastos fixos, tenha como uma reserva de emergência, para depois disso poder dar os próximos passos, né? E aí, quando a gente fala de empreendedor, o que acontece? A maioria dos empreendedores, eles têm aquela mente de, putz, vou investir, vou crescer, vou contratar, vou fazer não sei o quê. E aí, quando a gente fala de investimentos, a pessoa também quer ser arrojada. Ela já é arrojada na vida por ter um negócio, né? Ela já está correndo risco. Ela também quer ser arrojada na sua carteira de investimentos. Então, a gente tenta sempre mostrar que tu já é super arrojado na tua vida, na tua carteira de investimentos, tu precisa ser mais conservador, ser mais precavido, porque é o que vai te dar a segurança e talvez a base para daqui a pouco poder fazer novos investimentos no teu negócio, né? E fazer as coisas com calma. A gente sabe que não é fácil a vida do empreendedor no Brasil, né? Tem diversas dificuldades, vai ter momentos bons e ruins, então se a gente não tem essa solidez financeira, essa reserva de emergência, digamos assim, é muito mais fácil de tu ter que desistir, largar o teu negócio em algum momento de dificuldade, né? Então, esse é o nosso principal papel, é tentar fazer a pessoa entender que ela precisa ser conservadora, pelo menos no seu planejamento financeiro, já que ela vai tomar mais risco no negócio, né? Muito bom. E essa é uma coisa super interessante no final das contas, porque o negócio de vocês ele acaba sendo um negócio, vou trazer aqui também de maneira muito genérica, super numérico, e quando tu traz essa colocação, tu traz muito sobre um papel muito grande que vocês têm de comportamento, né, e de conversa com essa pessoa ali, que, enfim, vocês podem estar mostrando vários números, às vezes justo esse, poxa, mas eu vou investir aqui, isso vai acontecer, e o papel de vocês ali como consultores vai estar fulana, vamos dar uma segurada aqui, né, porque, olha, tem o cenário A, B e C, então interessante. A gente brinca que a gente é mais quase que um psicólogo financeiro ali do cliente do que um consultor especificamente, que a gente fala nas conversas e nas reuniões é muito mais sobre essas decisões financeiras, sobre os sentimentos, do que produtos de investimento em si, né? Nossa, excelente. Porque quando a gente vê um Excel ali, né, com potencial e tudo mais, a gente fica bem, bem animado. Então, realmente, ficou muito, muito bacana esse conselho. Matheus, eu quero super te agradecer mais uma vez por topar esse bate-papo aqui com a gente. Ao longo da nossa conversa, como eu já disse, uma conversa recheada de muitos hacks práticos. Eu acho que aqui daria para fazer vários recortes de muita coisa que dá para implementar. É o tipo de conversa que a gente gosta muito de fazer aqui, porque a gente falou muito sobre o segmento, mas especificamente, acho que no cenário, né, teu de empreendedor, de estar à frente da musa, de estar colocando a mão na massa, como tu falou, dá para sentir ali que tu, poxa, sabia o que tu estava fazendo, como tu estava fazendo, então, te escutando do lado de cá, dava para sentir isso e dava para conseguir entender mesmo como colocar isso na prática. E aí, para a gente poder fechar aqui, eu queria que tu dividisse com quem está nos escutando quais são os teus canais, como as pessoas podem chegar no Matheus ou como as pessoas podem chegar na Musa. Então, aí, para quem está querendo começar a investir, como que o pessoal pode chegar até a Musa?
Tá, beleza. Então, o nosso site, né, é www.musacapital.com.br e principalmente aí no YouTube e no Instagram, que é onde a gente mais está fazendo conteúdo. Musa Capital também consegue encontrar lá. No YouTube a gente tem os conteúdos todas as segundas, quartas e sextas, então quem quiser acompanhar vai ser super bem-vindo lá. E muito obrigado pelo convite, acho que foi muito bom a conversa aqui. E, né, só também dando nosso feedback, a gente gosta muito da ferramenta e tem nos ajudado muito aí desde que a gente começou a implementar. A ideia é que daqui a pouco a gente possa ter, daqui a pouco, 5, 10 SDRs atuando aqui e a ferramenta vai estar nos ajudando cada vez mais. Que coisa boa. A gente do Loricá está trabalhando para poder incrementar várias coisas também, enfim, poder dar suporte também a esse crescimento, porque a gente sabe que a gente também precisa avançar, porque vocês vão avançar com toda certeza e vão precisar cada vez mais coisas, funcionalidades, enfim, caminhar na velocidade que, enfim, a inovação e o mundo nos demandam. Para quem não conhece a Pluglead também, para quem nos escutou hoje, está nos conhecendo hoje, a gente também tem um canal do YouTube que também é a nossa principal rede social, e por lá a gente tem algumas sessões, uma sessão em que a gente fala e esmiuça em detalhes todas as possibilidades da plataforma, nossos módulos de campanhas, chatbots, fluxogramas, integrações, como o Matheus super bem falou. Lá a gente tem também todos os episódios do Conversas que Convertem. No Instagram você pode nos encontrar como Pluglead e o nosso site pluglead.com. A gente volta na semana que vem para mais um episódio da segunda temporada do Conversas que Convertem. Até mais!